jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Leve, podcast do Luiz Aleves e do Magalu. Acho que pela entrada você já percebeu que no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre China. Aonde é que a gente se inspirou aqui no Magalu para ter essa estratégia de crescimento exponencial, como funciona a cabeça do chinês, como que os negócios de lá costumam se desenrolar, como que o chinês lida com inovação e como que o coronavírus pode estar impactando tudo isso. Para isso eu trouxe duas pratas da casa e uma pessoa de fora que vai saber falar bem sobre isso. Ni hao, aqui é o Vini, é diretor de P&D, também estou aqui mais como curioso, estudioso do mercado chinês, para a gente tentar entender um pouquinho o modelo de negócios, um pouco desse ecossistema das startups. Ni hao. Bom, aqui é o In Xie, sou da China Innovation. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo um pouquinho e aprendendo com vocês também. Né? Boa. Bom, Ni hao, aqui é o Fatala, CTO do Magalu. E também comentar um pouco de como foi a minha experiência de ir até a China e passar alguns dias lá. Boa! Então vamos lá. O primeiro ponto é que o Fred fez um terror absurdo depois dele ter ido lá em 2013, alguma coisa assim, e ele ficou com uma má impressão do país no geral naquela época, né? Então, ele foi preparando meio que pro pior. Muito engraçado. E aí eu fui meio com expectativa baixa, assim, na verdade. Tipo, legal, vamos conhecer lá as operações, os caras estão crescendo pra caramba, mas sem muito expectativa sobre o país em si, né? E a nação. Mas com a cabeça bem aberta de tentar entender as coisas lá. E, cara, foi um impacto gigantesco. Pra mim e pra ele do que aconteceu em apenas 4 anos no país, assim. Foi o da onde a gente tirou um ensinamento gigantesco de qual é o poder de se digitalizar um país e uma nação, né? Como isso pode impactar absurdamente a parte da economia, do bem-estar de todo mundo que está vivendo lá. Então, a primeira coisa que grudou a nossa cabeça foi isso, né? Como que a digitalização da China fez o negócio inteiro explodir. E ali nasceram vários insights de coisas que a gente poderia trazer para a nossa realidade aqui no Brasil. Né? Esse foi o primeiro. O outro, assim, acho que talvez não seja algo de tanta discussão, mas essa parte de um governo, né, você tem um modelo comunista ali, te dá certos preconceitos. Você tem vários estigmas que você já chega lá falando, putz, vai ser Vários estigmas, né? E foi uma coisa que impactou muito, assim, também, de olhar e falar, bom, às vezes a gente coloca tanto peso para o modelo fazer dar certo, alguma coisa, e não é bem por aí também, né? Que foi uma outra reflexão grande de ver como grandes empreendedores conseguiram ajudar muito a mudar a realidade do país. Então, essas coisas foram que fizeram a gente refletir muito sobre a ida para a China. E queria que você contasse um pouquinho do seu histórico. O Fatala já tem um histórico mais conhecido aqui pela audiência. Conta um pouquinho pra gente como é que você começou, que apesar de família chinesa, de origem chinesa, você estava mais inserido no universo brasileiro, né, de negócios, startups, e queria entender qual que foi esse ponto de virada aí, como é que você retornou para as origens aí, começou a olhar pro mundo do chinês, qual foi o trigger? Bom, sou de família de origem chinesa, nascido aqui, família de comerciantes. Eu brinco sempre, meus pais e meus avós na China, então todas as gerações também, muito tempo atrás já eram de comerciantes. E aí quando eu estava na faculdade, um dia eu fui assistir uma palestra sobre e-commerce. E aí eu falei, poxa, isso aqui parece o que meus pais, meus avós fizeram. Então, para mim foi quase uma transição natural. Eu fiz administração, então não tenho um background técnico, por isso que eu não conseguia fazer as coisas sozinho, na verdade. Mas eu senti que aquele é um negócio que eu podia começar a desenvolver, que eu estava procurando. E dentro desse tempo, isso era 95, já há bastante tempo. E aí eu queria construir uma loja, e não tinha muita tecnologia, não tinha a menor noção. Tentei fazer algumas outras coisas, não deu certo, e aí morreu um pouquinho essa vontade. Até que lá em 99 eu estava na Accenture, na época era Undersea Consulting ainda, tinha outro nome, e o GP
Grupo Garantia Participações estava montando toda a estrutura de e-commerce. Eles tinham comprado uma empresa lá no Rio, a Booknet, trazendo aqui para São Paulo, e aí me juntei a eles nesse momento de montar a empresa aqui, que virou Submarino. Então comecei minha carreira no startup do Submarino. E aí nesse meio tempo, assim, várias coisas, como freelancer, consultor, como executivo de empresa, e aí passando por várias coisas, tive meu lado também, o mundo corporativo, até 2010, 2011, que acho que é um pouco dessa fase atual que a gente está vivendo, o início, né, de empreendedorismo, e-commerce. Montei um negócio chamado baby.com.br, junto com alguns empreendedores americanos. A gente levantou capital para entrar no mercado de uma forma diferente. Então, tive um retorno à experiência, mas também sempre aqui no Brasil. Foi uma experiência B2C, depois eu saí, montei um negócio chamado Forvets, que é um e-commerce B2B, que eu estava tentando entender, porque eu sentia que a concorrência na ponta do consumidor era muito grande, aumento de custo de aquisição de cliente, logística, tudo muito caro, e aí eu queria entender se outras partes da cadeia de valor tinham também deficiência. Aí foi Forvets, e aí da Forvets eu pulei para uma empresa chamada Xiaomi. E aí esse momento que eu comecei a ver mais a China. Tentar entender a China pelo aspecto de tecnologia. Eu tinha tido a oportunidade antes de trabalhar com empresas chinesas tradicionais, mas eu falava, não faz sentido, porque meu background sempre tinha sido no mercado de tecnologia. E aí, quando recebi o convite para trabalhar na Xiaomi, eu falei, acho que é o momento, de fato, para embarcar. E aí, nesse momento, fui para a China como profissional. Antes, eu tinha ido como turista. Sempre via Xiaomi do lado de fora, pela mídia. E aí, você tem um entendimento limitado. E a partir do momento que eu comecei a entender que são modelos de negócio, mindset totalmente diferente, aí eu falei, acho que esse é o momento que talvez a minha carreira inteira tenha levado a isso. Descendentes chineses, trabalhado em e-commerce, tecnologia, para chegar nesse momento e, de fato, começar a aproveitar tudo. E talvez o início do que eu venho fazendo até agora também. Agora tem uma empresa chamada Chinovation, que é exatamente uma empresa que ajuda a desenvolver negócio entre os dois mercados focados em tecnologia. Então, tanto levo brasileiros para entender, para conhecer, para prospectar oportunidades na China, quanto chineses para entrar aqui no Brasil. Legal. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, até da perspectiva de alguém que veio, né, de uma família chinesa, se esse entendimento que a gente tem é equivocado, né, aqui mais do lado no Brasil, né, do Made in China era uma coisa assim de baixa qualidade, a gente pensava só em mão de obra barata e de repente a gente vê uma transformação violenta, né? Como é que foi esse leapfrog aí, né? Em quanto tempo que isso aconteceu? Quando é que você acha que começou a mudar essa percepção do Made in China ser uma coisa de baixa tecnologia e mão de obra barata para tecnologia de ponta? Legal. Acho assim, no início, de fato, a China era conhecida como a fábrica do mundo, os produtos baratos eram feitos lá, como você falou, o custo muito baixo, mas acho que depois, em algum momento, também meus pais trabalhavam com a indústria chinesa, eles falaram, na verdade, a gente paga o preço que a gente aceita o preço que a gente consegue pagar. Eu lembro isso muito claramente quando veio um cara que vendia ferragens, ele tinha uma indústria de ferragem lá na China, basicamente fechadura. Ele falou, eu vendo fechadura, a minha fechadura não entra no mercado brasileiro, porque é muito cara. Eu vendo para o Japão. Eu falei, é uma das coisas mais baratas que tem. Então, na verdade, a nossa percepção vem muito dos produtos que vêm para cá. Não necessariamente isso acontece em outros mercados. Então, um produto chinês que vai para os Estados Unidos é muito melhor também. Mas, de qualquer forma... A Apple produziu muita coisa lá, ainda produz, né? Exatamente, ainda produz. Então, acho que tem esse aspecto, mas, de fato, sempre teve a base do custo baixo. Agora é muito mais caro, porque eles também aumentaram o custo, ou o padrão de vida. Mas a grande virada, acho que aconteceu muito no final da década de 90, que eles até falam muito dessa questão do aumento do poder de consumo dos chineses, e eles começaram a querer comprar também. Antes, eles só fabricavam e exportavam. E fabricavam produto para o ocidental, para o estrangeiro. E aí, quando os chineses começaram a ganhar dinheiro, eles falaram, eu quero esse produto. Mas aí o cara virou e falou, mas esse produto aqui não serve para mim, não é adequado para o meu consumo. E aí começaram a se criar produtos locais. E aí, nesse momento, que tem a virada de empresas entendendo o consumidor chinês, e ele fala, não necessariamente mais qualidade, mas de um produto diferente. E aí, disso, começa, obviamente, também, ganha mais dinheiro, exige mais, da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil também, que é produtos de melhor qualidade. Então, foi não só o crescimento do mercado, mas muito demanda do próprio consumidor. Ele falou, eu quero produto melhor. E queria que você também comentasse um pouquinho, né, o que você acha que está por trás dessa virada de chave, né? Questões culturais, questões econômicas, né, do desenvolvimento chinês, e queria também que o Fatala contasse um pouquinho da perspectiva de um turista, né, visitando, o que você conseguiu perceber lá. Então tem as duas visões aí.
Legal, acho que sim, você teve exatamente essa concentração do que a gente comentou, muito da produção, então o enriquecimento de uma população enorme, então são 1,4 bilhão de pessoas agora, e eles, uma coisa que eles dizem, a gente não tem vergonha de utilizar essa nossa massa de pessoas a nosso favor, então é uma massa gigantesca de produtos, pessoas consumindo, então teve esse momento e todo o momento de transformação de uma sociedade que era muito agrária, para uma, principalmente rural, para uma população urbana, cada vez mais nas cidades, com alto poder de consumo e querendo coisas. Só que a infraestrutura que existia antes era muito mais antiga. Você não tinha serviços de alta qualidade, as lojas, o varejo lá era muito ruim. Então todas essas coisas, as pessoas eram desbancarizadas, não tinham serviço bancário normal. Então todos esses serviços permitiram que tivesse o salto, que eles chamam lá muito de leapfrog technology. Saltaram para uma próxima tecnologia. Ao invés de começar a adotar o que era imediatamente depois, eles saltaram para uma tecnologia mais recente. E aí quando você casou no momento exatamente da adoção do celular, e falar, ok, vamos direto para o smartphone. E aí a vantagem deles, os smartphones são fabricados na China, tem um smartphone de qualidade acessível, serviços de internet razoavelmente bons, com custo barato também. Então aconteceu muito nesse aspecto e juntando outros fatores, como disponibilidade de capital, muito dinheiro para investir em startups, a cultura que eles têm lá de trabalho, disciplina, tem lá o termo 996 que muita gente fala, independente de ser bom ou não, a gente critica, porque, assim, mas ele é um fator, de fato. Conta pra gente o que é o 996. 996 é basicamente trabalhado às 9 horas da manhã, às 9 horas da noite, 6 dias por semana. E aí quando eu falo para alguns caras aqui no Brasil, ele fala, mas eu faço isso já, cara, não é nenhuma novidade, né? Teve uma coisa só chamou a atenção de quando a gente foi visitar o Alibaba, que a gente falou do 996, os caras falando, não, aqui é 9126. Aí, tipo, opa. Mas é interessante, assim, isso é muito ligado à fase dos caras da faixa etária de até 30 anos. 30 e poucos anos, tem mudado. Nas novas gerações, que isso era muito a questão da concorrência, da competição. Falei de 1,4 bilhão de pessoas, que eu costumo falar, cara, se você está numa população tão grande, você está concorrendo, competindo o tempo todo. Você tem o seu vizinho, você tem o seu colega, seu amigo, seu familiar, o cara está querendo tirar seu emprego. O cara está querendo competir com você para montar a startup e para virar o Jack Ma. Então você tem muitas motivações fortes e com disponibilidade de dinheiro, capital e pessoas qualificadas para desenvolver empresas e oportunidade. Então você fala, ok, vou tentar fazer, ou vou virar o Jack Ma, ou vou tentar tirar o emprego de um cara. Então o nível de competitividade é muito grande. Então acho que algum desses fatores pressionam e aí você entende o cara fazendo 996. Fala, pô, se eu não fizer, o meu vizinho vai fazer e vai me ferrar. Então é muito cultural e assim, oriental de uma forma geral, ele já tem essa disciplina de trabalho e aí quando se adiciona tudo isso em cima, vira a situação que acontece atualmente, né? O Fatala, e você que não é, né, de família de origem chinesa e teve lá fazendo, não era um turismo, né, estava a trabalho, conhecendo, o que você percebeu, assim, então, sem esses filtros que o IN talvez já traga, né, de toda uma questão familiar, o que você percebeu? Acho que um dos grandes impactos que eu consegui perceber lá foi como o IN mencionou desse pulo direto para soluções digitais, porque ao chegar lá com a nossa guia, ela falou, pô, todo mundo tem WeChat já, tem, se quiser, tipo, pôr dinheiro já na carteira, me dá a grana aqui que eu passo para vocês, converto e já mando para vocês, e a partir daí vocês podem fazer tudo pelo WeChat. Aí eu, tipo, tô dentro, né, vamos testar isso daí, e foi um lugar onde realmente eu podia andar só com o celular para fazer tudo, né? Então, algumas reuniões que a gente teve fora do grupo, chamava o Didi ali direto, já usava o dinheiro de dentro do WeChat, se precisava comprar alguma coisa em qualquer loja ou qualquer barraquinha na rua, todo mundo aceitava o pagamento via o QR Code, né? O pagamento instantâneo ali Então, e depois a gente foi vendo as mecânicas que existiam também de CRM que ele construía para as marcas que estavam listando coisas dentro do WeChat também. Então, você ia numa lojinha de conveniência, pagava, logo depois vinha uma notificação e você entrava no mini program do cara, né? Então, foi muito legal ver tudo isso, assim, tudo muito integrado. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi essa parte da infraestrutura do país, porque, cara, as cidades que a gente foi, parte assim, asfalto é tudo um tapete, ruas extremamente largas, assim. Eu pude viajar de trem lá também, de Hangzhou, e foi uma coisa assim, que quando a gente entrou no terminal do trem, né, na estação do trem, e olhou e falou assim, cara, isso aqui é maior do que o aeroporto de São Paulo.
Tirei uma foto que depois eu mostrei e falei, cara, isso é uma estação de trem, né? Então, essa parte, tudo é muito gigante, as escalas de como tudo acontece. Eu nunca vi tanto prédio subindo em um lugar, assim, também impactou muito de todos os lugares que você ia. Então, teve essa perspectiva. Tem a parte ruim também de alguns lugares que a gente ia visitar, assim, de lugares públicos ia falar, tentem evitar falar sobre... tinha uma blacklist de palavras, assim, que tipo, não é melhor vocês não falarem sobre essas coisas aqui. Sabia se era, tipo, que era pondo terror ou era real, mas... Eu diria que para estrangeiro eles estão dando uma aterrorizada, assim. Mas por outro lado também teve uma coisa legal, assim, na conversa com eles, de perguntas como, você se sente seguro aqui? Todos eles, tipo, cara, a gente se sente muito seguro aqui. Uma outra coisa que me chamou a atenção no turista também foi a parte parte de valores, né? De Ocidente, Oriente, tipo, a gente ser muito pelo... Aí o Win tá aqui pra me corrigir, mas foi um aprendizado que a gente teve ao conversar com algumas pessoas lá, que aqui a gente valoriza muito a verdade e lá eles valorizam muito a harmonia, né? Então isso leva, assim, se eu precisar te dar uma enroladinha aqui pra gente ficar de boa, tipo, isso faz parte, que a gente teve como se fosse uma aulinha lá de como fazer negócios com os chineses, e foi uma das coisas que deram como dica, assim, também, né? Então, essas coisas geraram bastante impacto numa visão, assim, de como um turista lá, né? Legal. Eu queria pegar um ponto que o Win comentou sobre o Leapfrog ter se dado muito em função da infraestrutura deficitária, né? Então o cara já salta direto para o que tem de mais novo. E aí eu queria que o Fatala comentasse um pouquinho de como foi o oposto disso, né? No sentido de quando começou a parte de transformação aí de tecnologia no Magazine, existia um legado, né? Diferente da China, que praticamente não tinha legado. Como que foi, qual é a complexidade, né? De então trabalhar nesse outro cenário, onde tem um legado muito grande, né? Para implementar inovação, enfim, tecnologia, quão complexo como é que foi essa experiência, você que teve à frente aí, desde o início do Lab? Legal. Eu acho que, principalmente no varejo, você tem algumas coisas que são muito pré-estabelecidas, assim, que viram uma verdade absoluta para algumas coisas, né? E isso, acho que foi um dos pontos que a gente teve que tentar, vamos pensar de uma maneira diferente, né? Como a gente faria isso de uma maneira diferente? Porque se a gente tem a possibilidade de construir uma experiência através do digital, quer dizer que a gente pode repensar tudo, né? Acho que como aconteceu na China, por que eu vou ter cartão de crédito se eu posso diretamente fazer a integração entre todos os bancos e fazer pagamento instantâneo e dinheiro ir se movimentando de um lugar para o outro? Então, no nosso caso, de uma estratégia clara de construir uma experiência multicanal aqui no Brasil, de uma operação que já tinha nascido toda integrada, que não era separada. E quando você olhava, acho que um dos pontos que mais bloqueavam disso acontecer eram desses paradigmas que existiam de como você trabalhava com os processos bem pré-estabelecidos de varejo. Então, um grande exemplo disso é como enxergar o estoque da empresa, né? Por que segregar ele pelos canais e não deixar ele completamente exposto ao consumidor e ele escolhe qual vai ser o canal de interação que ele vai ter com o estoque. Então, tem vários pontos que a gente foi identificando e usando a parte da solução digital para simplificar a digitalização da loja física, né? Poxa, por que aqui no Brasil você é tudo setorizado, você fica falando pro cara, fale primeiro na praça de venda com o vendedor, agora vá tirar o pedido com alguém, agora vá até o caixa para pagar. Então, se eu vou escrever um processo que é tudo digital, eu posso, com uma pessoa, com uma aplicação só, resolver o processo inteiro, né? Acho que foi muito disso, e aí existem, assim, de grandes desafios, acho que vai mais na linha de você engajar todas as pessoas que estão envolvidas em todos esses processos para pensar diferente, né? Porque a tecnologia tá aí. Acho que o que eu achei legal da cabeça dos chineses é isso, é meio que uma cabeça muito forte de simplificar, né? Eu uso a ferramenta para simplificar. Isso me chamou muita atenção lá e era muito do que a gente tentava fazer aqui. Como que eu faço ser estupidamente simples, né? Esse que foi o desafio, e convidar as pessoas a tipo, cara, você precisa pensar diferente. Não é porque sempre foi assim. Até tinha um dos comportamentos do Lab que a gente deixou bem claro, assim, de quando a gente começou a escrever sobre algumas coisas, que era, as coisas não estão escritas em pedra. A gente falava muito disso aqui dentro.
uma pergunta que é um pouco uma provocação, mas é genuína, não tô, né, de sacanagem fazendo, é se a China está muito hypada, se ela é mais uma empresa que copia com velocidade ou ela inova de fato. Legal, acho que isso provavelmente é a grande questão. Acho que o quanto ela tá muito hypada por estar na mídia, enfim. Mas assim, o que eu costumo falar muito da questão da inovação da China, ela é muito uma inovação na aplicação comercial, na execução, na estratégia. Então não é tecnologia. Então talvez se a gente usar um termo que a gente está muito na moda no Brasil também, transformação digital. Então, faço um pouco do contraponto. Estados Unidos, inovação tecnológica, tecnologia, mudar o mundo, salvar a humanidade. O chinês está lá fazendo as coisas para ganhar o dinheiro, para resolver um problema de um consumidor, atender uma base, um nicho. A vantagem é que os nichos deles são gigantescos, né? Então, qualquer empresa que consegue atender uma base lá na China cresce bastante. Então, acho que tem isso. Então, talvez o hype é pelo fato de, acho que tá muito, as empresas cresceram muito e muitas vezes a gente não esperava. De repente, parece que de repente surgiram, mas o Alibaba é uma empresa que nasceu em 99. Assim, a Tencent também já nasceu há muito tempo, então só agora a gente começa a ganhar visibilidade e talvez muito em função também da questão de, nasce um monte de unicórnio e aí também tem a guerra comercial com os Estados Unidos e ganha mais visibilidade. Então tem isso, mas de qualquer forma eles estão aqui para ficar. Não é uma questão só de momento. E principalmente agora a gente vai viver o momento da internacionalização deles. Acho que esse é um fator importante também. O mercado local chinês já muito, em alguns lugares, em alguns mercados, alguns segmentos já mais consolidados, até já muito lotados, competição muito forte, eles indo para o Sudeste Asiático, indo para a Índia. Então agora a gente vê na Índia muitas empresas chinesas competindo com os americanos, aí está lá a Amazon também competindo, e aí próxima fronteira, qual que é? Não é a Europa nem os Estados Unidos, muito menos os Estados Unidos. Então, por exemplo, a América Latina é um dos destinos. Acho que assim, a nossa vantagem, obviamente, é uma cultura muito diferente, um mercado muito diferente e nós conhecemos aqui. Então, quando o cara vem, ele tem uma baita dificuldade. E o modelo de negócio que ele tem, quando ele inovação em modelo de negócio é mais difícil transplantar porque é muito local. Então depende muito da necessidade do consumidor. Então, muitas vezes o cara vai para um outro mercado, ele faz uma coisa muito mais simples do que ele fazia lá na China. Então, acho que tem essa situação que que a China passa, né? Sim. Você falou sobre esse lance de as coisas terem acontecendo, já começaram a acontecer há um tempo, e eu vejo em vários lugares, até aqui no Magazine, o negócio de que nada acontece do dia para a noite, né? Quando vira hype, que a galera fala, nossa, vocês transformaram digitalmente. Quando começou a transformação digital no Magazine, a gente fala, cara, em 2000, sabe? Tipo, talvez antes. Quando que a China, você acha que começou a preparação disso? Você acha que desde a filosofia muito puxada do esquema do Confúcio, lá atrás já veio ajudando a tornar toda essa mente, e desde lá veio se construindo isso? Eu acho que é bem o que você falou, você tem a filosofia oriental, a cultura, que é muito na visão de longo prazo, e também ajuda o sistema político ter uma visão de planejamento. Então, acho por isso que talvez de todos os países do mundo a China seja mais adequada a ter um partido comunista, porque é assim que eles pensam, muito para frente, muito no coletivo. E esse é um contraponto muito forte. O Fatala comentou aquela hora, a visão, filosofia ocidental e oriental. Então, assim, a gente sem juízo de valor, são coletivo versus individual. Então a gente preza muito pela nossa liberdade individual aqui, pelo nosso direito de falar, enfim. E lá nos chineses, na China, na Ásia, de uma forma geral, vamos pensar em todo mundo. Assim, eu posso sacrificar algumas vantagens, algumas coisas, benefícios pessoais, mas eu estou pensando em todo mundo. Então, acho que tem alguns desses contrapontos que constroem esse tipo de situação, né? Tem um ponto legal em cima do que o Win falou, de estudando os modelos, né? E você vê algumas pessoas falando da Amazon indo para uma linha de uma plataforma onde ela é um grande império. Acho que foi o próprio Jack Ma que fez essa citação. Então, onde você gera um lock-in muito grande dentro daquele ecossistema, mas que tem um cara que é o dono de tudo. E na cabeça deles é um grande ecossistema conectando várias plataformas, né? Igual o Win falou, na casa da Xiaomi, vários verticais de produtos, na verdade, são startups conectadas à plataforma Xiaomi, podendo gerar
esse valor. Então, foi uma coisa que deu para perceber bastante lá. A gente fala de ecossistema de uma maneira um pouco... Hoje está virando buzz, né? Sim. Mas, na verdade, existem modelos bem diferentes do que é um ecossistema versus de você construir, na verdade, um grande império, né? Gigantesco. Mas essa questão do governo também ela chama um pouco a atenção, e não sei se é terrorismo também que chega no Ocidente, mas, por exemplo, a questão do score social, junto com a tecnologia do reconhecimento facial. Conta pra gente um pouquinho de quanto que o governo ajuda ou atrapalha a inovação e o impacto disso na vida das pessoas, aí mais especificamente da questão do score social. Acho que o score social ele é muito, ele está super valorizado ainda. É uma coisa muito no início. São alguns pilotos que vêm acontecendo de forma isolada em algumas províncias, algumas cidades, e ainda não é uma coisa amplamente adotada. Mas quando você pensa numa população chinesa, e exatamente o que o Fatala comentou em algum momento atrás, para eles é confortável a situação, porque é muito seguro, porque o país está crescendo, porque as pessoas estão enriquecendo, tem uma qualidade de vida muito melhor do que jamais tiveram. Eu lembro assim, minha avó passou fome, passou por guerra, então eu imagino, se eu estivesse morando lá, eu ia estar feliz da vida. Então tem, obviamente, daqui as próximas gerações não vai ser a mesma coisa. Então acho que uma coisa muito importante para você pensar sobre a China é a China de hoje não vai ser a China de amanhã, muito menos daqui a 5, 10 anos. Então uma transformação, além de ser rápida, vai ser muito grande. Então, e é difícil dizer como que vai ser. Ainda mais, todas as situações que a gente está vivendo de epidemia e tudo mais, ele dá uma acelerada brutal. Então dá uma acelerada em algumas coisas que talvez as pessoas estavam adotando já com uma velocidade menor, porque já estão mais tranquilas, já estão vivendo bem, de repente, puxa, vem um negócio que te força a ficar na sua casa, sei lá, durante 2 meses. Como isso te transforma? Então acho que a gente está vivendo um momento muito forte e o próprio governo, enfim, sistema político vai mudar. Tudo isso a gente está vendo. Agora eles estão exigindo mais transparência no processo. Tem muito questionamento do que aconteceu, não foi divulgado no início. Aí eu vou dizer um pouco também, porque eu faço isso. Os chineses tentam resolver muitas coisas sozinhos. Então, às vezes, assim, o fato de não dizer é o cara tá tentando resolver. Não é que ele tá tentando encobrir. A minha mulher vira e fala, por que você não me falou isso? Eu falo, tava tentando resolver, meu. Não é isso. Então, às vezes eu entendo o que acontece, mas é porque eu entendo a cultura que funciona desse jeito, né? Quando a gente está acostumado a outro modelo, fala, pô, o cara tá escondendo. Então, tem muita diferença cultural dentro desse aspecto. Ah, legal. Você acha que dá para fazer uma comparação sobre maturidade de ecossistema de inovação, sem comparar o Brasil e China? Se sim, você acha que quão adiantado a China está à frente do Brasil? Acho assim, depende muito do setor. Talvez se a gente olhar alguns setores, né, o meio de pagamento é sempre a grande referência, está muito mais à frente de qualquer país do mundo, não só em inovação, mas em adoção, né? Acho que esse é o principal que a gente tem que pensar, principalmente o QR Code. O QR Code é uma tecnologia antiga, mas aí eles encontraram uma forma para aplicar aquele negócio. Uma coisa interessante, porque o QR Code, né? Quando você pensa no idioma chinês escrito, eles são os ideogramas. Quando você vai transformar aquilo numa URL, você imagina como que é. É terrível. Então, o nome das empresas chinesas são uma linguiça gigantesca. Então, você não tem uma URL assim, de 50 letras, ninguém consegue decorar. E aí eles encontraram a solução através do QR Code. Então, já vem um pouco disso da internet, tentar divulgar os sites das empresas, depois os aplicativos com QR Code. E aí eles perceberam, falaram, poxa, é fácil fazer uma autenticação de pagamento, porque aquele é um código único. Né? E do nosso lado, todo mundo tentando emplacar NFC. Sim. E é interessante, porque é exatamente isso, assim, NFC, qual que é o custo disso? E aí o QR Code, o cara vai lá e imprime. Obviamente tem a sua questão de segurança, que tem, mas enfim, aí é aquela brincadeira de, assim, na China tem um mendigo que ele vai lá com o QR Code para pedir o dinheiro. É porque ele consegue fazer isso e é um custo, assim, é uma impressão. Então, é por isso que a gente fala muito da aplicação comercial. É resolver um problema lá relativamente simples com uma tecnologia que já existe. Ninguém inventou a roda para fazer esse negócio. E esse ponto que o Ian colocou me chamou muita atenção. Essa cabeça de simplificar, cara. Vou fazer muito rápido, de maneira mais simples possível. E o impacto que causa, a escala que atinge é gigantesca. Mas é que simplificar normalmente é o mais difícil, né? A gente tem a mania de complicar mesmo, né? É difícil você dar um passo para trás e reler uma coisa, né? Eu não sei se também tem a ver com a cultura
cultura, né? Assim, se essa é uma cultura mais ocidental do complicar, mas enfim, é muito desafiador ir pelo caminho mais simples. A gente tenta fazer as coisas rebuscadas demais e dar umas voltas totalmente desnecessárias. Né? Às vezes eu penso que a gente vai muito pela linha falando do ocidental, de ficar tratando todas as exceções. E aí você vai adicionando layers e layers de complexidade para tudo, né? Ao invés de você acertar a massa e depois você trabalhar com a exceção. E aí você está falando então um pouco sobre setores, aí você citou de meio de pagamento, né, como muito avançados. O que está acontecendo na China, assim, que você pode contar pra gente que você acha que é um oceano azul, que pelo menos no Brasil, você fala, cara, ninguém tá olhando para isso ainda e lá tá começando no ramp-up ou enfim, já tá estabelecido. Acho que é legal essa questão também, de novo, usar a terminologia transformação digital em vários setores e empresas de setores tradicionais nascendo com mentalidade de startup. Então, eu lembro, talvez o Fatala tenha visto lá aquela Luckin Coffee. Você pode dizer se ele vai quebrar amanhã ou vai explodir, a gente não sabe, mas ela é uma rede de cafeterias que já fez IPO em 3 anos, 3 mil lojas. Inclusive, quando você vai lá, você é obrigado a usar o aplicativo, você não consegue pagar com dinheiro. O que é uma coisa que depois até vou comentar. É interessante, porque ele está te forçando a uma mudança de comportamento muito grande. Então, só que ele é um setor super tradicional, café. Ele está vendendo. E aí, só que internamente, eles falam, somos uma startup que estamos no setor de café. E isso está surgindo em muitos setores. Então, eles estão... Eu acho que mais do que, de repente, determinar um setor específico, acho que essa adoção de mentalidade de empresas, porque a gente sempre olha startup como uma empresa de tecnologia, desenvolvendo um aplicativo, desenvolvendo um sistema, desenvolvendo, enfim, qualquer coisa muito baseada em tecnologia. E aqui são empresas de setores tradicionais, tem uma que é até interessante, acho que fez IPO também recentemente, uma empresa de snacks, chama 3 Squirrels, 3 esquilos. Era uma empresa, basicamente, uma marca de snacks, de salgadinhos, que surgiu na internet. Ele não vendia offline, então ele só vendia no marketplace. E é um cara que falou, vou terceirizar a produção, montou uma equipe só de tecnologia e redes sociais e começou a vender. E ele vendeu online só durante 3 anos. E aí atingiu um volume muito grande, enfim. E é assim, um produto muito simples, só que a mentalidade é de startup. Toda a construção da empresa muito parecido com o que vocês vêm fazendo dessa transformação. Então, a estrutura, a gestão é muito de tecnologia. Então, acho que isso é o que faz a diferença. Legal, isso eu estava lendo essa semana sobre alguns casos de ghost kitchens, né, então, que nasceram aí para atender só os Raps, iFoods e vindo pro mundo do consumidor final. Né? Então, legal como isso também está acontecendo, vem acontecendo na China, como você falou, é o pensamento de startup aplicado a negócios que até tem uma versão tradicional, vamos dizer assim, né? Muito, muito legal mesmo. E tem até o negócio das cozinhas, das coisas compartilhadas em condomínio e tudo mais, que também é um negócio que é tendência, né? Também. Falando agora de alguns casos aí, né? Talvez o mais famoso da China seja o Alibaba, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas é a maior empresa de comércio varejista do mundo, né? São 10 milhões de comerciantes ativos, 400 milhões de compradores, que espera, imagina, né? Em 2036 o Alibaba espera gerar 100 milhões de empregos e se tornar a 5ª maior economia do mundo, né? Eu queria que você contasse pra gente algumas coisas, né? Primeiro explicar o que é o Alibaba, porque acho que isso se confunde na cabeça das pessoas, de AliExpress, de Tmall. Conta pra gente um pouquinho o que é o Alibaba para ficar mais claro. Legal. Eu acho que aqui no Brasil a gente está muito acostumado ao AliExpress, que é o e-commerce cross-border que você compra produtos chineses. Inclusive o AliExpress ele só atende estrangeiros. Então quando o chinês vai comprar o mesmo produto, ele compra no site do Alibaba local mais barato, infelizmente. Mas assim, então acho que todo mundo deve conhecer de alguma forma ou de outra a história do Jack Ma, que ele montou lá a empresa, ele era professor de inglês, enfim. O primeiro produto, o primeiro site que eles lançaram é o Alibaba.com, que era um site B2B, para vender produtos da indústria chinesa para o mundo. E até hoje ele é assim, e ele não é transacional, ele é páginas amarelas, você tem que ligar para o cara ou mandar um e-mail. Ainda é assim. E é muito curioso, mas ele queria, o posicionamento já era esse, dar poder aos vendedores. E acho que isso é uma grande diferença do Alibaba, porque até hoje ele é isso. Meus clientes são os sellers, são os vendedores, ele tem um posicionamento muito forte. E aí depois surgiram os outros sites, o Taobao. Então dentro da estrutura, o Alibaba.com é o B2B, o Taobao, que você mencionou, ele é o que a gente chama lá de um mercado mais popular, um e-commerce mais popular, onde
até pessoas físicas vendem, e agora tem muitas grandes empresas também. E o Tmall, ele é um shopping de marcas. Então, para você entrar no Tmall, você precisa ser uma marca estabelecida, pagar um pedágio enorme, fazer um monte de coisa. Então, tem um nível de requisito bem forte. Isso é interessante como surgiu o Tmall. O Tmall é o Taobao Mall, na verdade. Então, as pessoas começaram a ter mais renda, queriam ter certeza da origem do produto. Então, quando você entra no Taobao, lá tem um monte de coisa que você não sabe a origem. Então, com a própria exigência do consumidor por mais segurança na compra e produtos melhores, eles criaram esse negócio. O que é muito difícil, né? Normalmente, a gente não vê um grupo de varejo com e-commerce posicionamento diferente. Você até vê, talvez, marcas, lojas físicas. Você tem isso. Então tem esses grandes sites, e aí dentro tem uma série de outros serviços. E aí, em vez de explicar individualmente, eu vou fazer uma analogia com o mundo ocidental para a gente entender um pouquinho. Então ele é quase como se fosse um grande varejista online, somado com um grande varejista offline, uma marca de cartão de crédito, uma bandeira, mais uma rede de cinemas, mais um clube de futebol, porque eles são sócios do principal clube, o Filipão foi técnico na época, inclusive, mais uma empresa, mais o nosso delivery de comida, o nosso O2O, os nossos serviços de transporte, mobilidade, enfim, todos os serviços girando em torno disso com um single login. Acho que isso é uma das grandes chaves para tornar o serviço, de fato, de outro nível. Porque quando você faz um pedido de comida, você compra no site, você vai no cinema, você vai no clube, o cara está te identificando o tempo todo. E o que é mais poderoso nele é porque ele tem um meio de pagamento, que aí é aceito em outro lugar, inclusive nos concorrentes do Alibaba. Então, quando você compra num concorrente do Jack, ele sabe o que você comprou. E aí isso começa a se integrar. Esse, provavelmente, é a parte mais poderosa disso tudo. E aí, sem falar na camada de serviço de marketing, cloud, que também a própria Amazon tem. Então, acho que uma das grandes distinções, até além da questão de cultura, é o quanto ele conseguiu levar o ecossistema para fora da empresa. Integrar com os outros players e não só dentro da própria plataforma, né? Bem diferente. Bem diferente da Amazon, né? Que é uma referência que a gente tem aqui. As pessoas às vezes costumam comparar, né? É a Alibaba, o Amazon da China. Não tem nada a ver, né? Quer dizer, nada a ver não, mas tem... Nasceram muito parecidos, mas assim, a própria Amazon inventou várias dessas coisas que a gente está fazendo. O Marketplace, a Amazon inventou lá atrás, né? E depois as outras empresas começaram a melhorar. Mas aí, e aí acho que é uma grande diferença. A Amazon surge como varejista online e depois vira um Marketplace. E aí o Alibaba já surge como Marketplace, sem um conflito de você tem muito natural quando você tem esse modelo de 1P, 3P dentro de casa, né? Então é uma empresa de tecnologia basicamente, e ele se posiciona muito claramente. Ele fala, meu cliente é um seller, então eu vou fazer tudo pelo seller. E aí toda a tecnologia você consegue perceber dentro disso. E aí agora, cada vez mais, acho que tem um ponto interessante, onde teve na divulgação de resultados da empresa, acho que de 3 anos atrás, eles falaram de um negócio chamado 5 News. Isso passou meio batido de uma forma geral, mas assim, a New Retail, que é o que eles fazem, New Finance, New Energy, New Technology e New Manufacturing. Para mim, o New Manufacturing acho que é a grande mudança disso. New Technology a gente tá vendo, assim, fintechs, energia renovável, tudo, ok, mas o Manufacturing é interessante porque ele começa a integrar toda a cadeia de produção. E o que é muito forte na China, porque a fábrica está lá e o varejista está lá. Então, o que muitas vezes não acontece em outros países, nos Estados Unidos. Você quer mudar um produto, a fábrica está lá na China, você tem que falar com o chinês lá para fazer tudo isso. E o que está acontecendo agora lá muito através da utilização de dados coletados do comportamento e da preferência na plataforma, indo para a indústria para mudar os produtos. Então eu falo assim, olha, em vez da indústria empurrar o produto que estava acostumado dentro da cadeia, a plataforma brifa o cara lá atrás e fala, olha, os caras não querem esse produto. Pela minha visão dentro da plataforma de conteúdo, dentro da preferência do que ele está navegando, dentro de busca, sei lá, todas as coisas juntas, ele muda o produto. Ele já tem parceria com algumas indústrias que estão fazendo isso. Um dos cases interessantes é a Mattel, de brinquedos. Mattel fabrica todos os brinquedos na China e não vendia na China. As crianças não queriam a Barbie, por exemplo, porque não é na realidade deles, né? Muita preferência, mas aí eles começaram a desenvolver produtos locais e usando muita tecnologia, eles falaram, vamos mapear através da preferência online. E aí isso, para mim, mais do que... Quando a gente sempre fala a inovação na nossa caixinha, dentro da nossa posição na cadeia de valor. Então,
sei lá, pegando um exemplo, só porque a gente está aqui discutindo aqui no Magazine. Sou varejista, as coisas estão transformando aqui. Mas quando a gente olha na cadeia e faz a transformação da cadeia, tudo é muito mais poderoso. E a Amazon, de novo, não consegue fazer isso, porque a indústria não está nos Estados Unidos, a indústria está na China. Um ponto legal de adicionar o que o Win colocou, que a gente viu lá também, que era muito forte, foi eu tive uma conversa com um cara que era um head lá do AliCloud, né? E aí ele apresentando toda a parte do AliCloud, a gente conversando um pouco do ecossistema do próprio Alibaba, eu falei assim, puta, legal, então vocês são uma tech company com foco no varejo, né? Daí ele falou, não, eu sou uma empresa de dados. E é bem tudo que o Win está explicando. E através desses dados gerados é que eles conseguem mudar a cadeia inteira para trás. Então, acho que isso é o que vai transformar ainda mais toda essa parte do que a gente vê de varejo e de como fazer negócio, né? Como movimentar consumo. Conta pra gente outros players que estão muito grandes, despontando e que são pouco conhecidos aqui, de repente, em outras indústrias. Eu vejo que a indústria de carros elétricos na China está crescendo muito. Quem são esses players aí que ainda estão abaixo do radar, pelo menos aqui no Brasil? Acho que, bom, além dos carros elétricos, assim, é que quando a gente fala em carro elétrico, a gente sempre tem referência da Tesla. Tesla é a grande benchmark, o Elon Musk é o empreendedor do século, enfim. E é de fato uma baita referência, só que são carros de ticket alto. Quando você pensa quanto vai custar uma Tesla aqui, principalmente quando ele virar um carro autônomo, qual que vai ser? E ele é um produto muito premium. E aí a gente, quando olha na China, e mais da metade dos carros elétricos do mundo atualmente são feitos na China, é uma outra realidade. E aí é um negócio interessante também dos hubs de produção. Casado com essa questão de inovar de acordo com a necessidade do consumidor. No noroeste da China, no nordeste da China, desculpa, tem um fenômeno que está acontecendo dos carros elétricos de baixa velocidade. Então são carros que andam até 30, 40, 50, 60 no máximo. São como os carros de golfe. Só que aí ele foi adaptado para circular na cidade. Então, se eu estou movimentando uma cidade como São Paulo, eu não vou conseguir mandar mais do que 80, 60, então eu não preciso de um Tesla. Aquilo lá me resolve a vida. Então, eu não preciso de um baita carro. No meu dia a dia, na locomoção, e é um carro que na China pode custar $1.000, $2.000. Então, por isso que tem muita inovação. Assim, você pergunta, qual que é a tecnologia que tem aqui dentro? Você fala, nada. Assim, é um carro que o cara... E aí, tem outra parte interessante, através da modularização das coisas. Então, se vocês pensarem muito... Antigamente, a gente gostava de montar o computador, né? Eu ia lá na Santa Efigênia, comprava as peças e montava. Com celulares, agora, em Shenzhen, você faz a mesma coisa. Em regiões da China, você quase consegue montar um carro elétrico comprando as peças. É tudo modular. Então, você entende como um carro pode custar $1.000. Então, aquilo lá não é a questão da inovação tecnológica. É muito de uma aplicação. Preciso de um carro, eu sou uma mãe, eu preciso levar meu filho todo dia lá para a escola, eu não vou ter um carro elétrico super potente. Eu vou ter um carro que me desloca, que talvez caiba 2 pessoas, ou 3 no máximo. Então, você fala, um carrinho de golfe atende. Mas eu não vou andar um carrinho de golfe no nordeste da China, que é super frio. Então, eles criaram lá uma carroceria e estão andando. Ok, aquele negócio não é tão seguro, mas ele não anda muito rápido, talvez as batidas não sejam tão feias. Enfim, obviamente tem os seus pontos fracos, mas a gente consegue perceber que é para atender a necessidade. Então, acho que tem essas coisas que estão acontecendo, às vezes passam fora do radar, porque não é uma marca super cool, não é um empreendedor do ano que está fazendo isso, é o cara do dia a dia. Então, acho que é o que a gente vem falando, é a aplicação eu gosto de falar assim, os chineses fazem uma inovação raiz, não é uma inovação, aliás, não é uma inovação Nutella, que muitas vezes acontece dentro de uma empresa. É o cara que está lá no dia a dia, na oficina dele, e consegue, com a vantagem que a escala e a produção industrial está ali do lado. Então não é o inventor que está lá em casa, não é um maker sem juízo de valor. Não é um maker que fez por hobby e ok. É um cara que desenvolveu, levou para a indústria, está fabricando lá e de repente esse cara pode surgir uma grande empresa amanhã. Esse negócio que você falou, né, de ter a capacidade de manufatura e o mercado tá todo ali acontecendo, então é bem mais viável de rolar isso, né? É engraçado, porque antes a gente pensava assim, vamos terceirizar para a China a parte pesada, a parte ruim, e deixa para os caras, a gente fica só com a propriedade intelectual. Agora você percebe que aquilo lá fica frágil. Tanto que a gente vê muito assim, o desenvolvimento, agora hardware, a gente está vivendo muito nessa fase de IoTs, produtos de tecnologia embarcada. O cara, uma startup nos Estados Unidos, desenvolve
desenvolve, e aí depois, quando ele precisa industrializar, ele precisa levar para um lugar. E o cara quase não tem mais o domínio da tecnologia de transformar aquilo numa escala industrial. Ele pegou o Arduino, desenvolveu, mas não é aquele negócio que ele fez lá na casa dele. Então, acho que isso é muito diferente. Aí você precisa da industrialização. E aí, quando você tem um lugar com Shenzhen, que o Fatala foi também, que está tudo ali. Então, é quase a gente desce no prédio, é quase se tivesse a Santa Efigênia embaixo do seu prédio, só que 10 vezes maior, né? É uma coisa que foi muito legal em cima dessa visão que a gente viu lá também, a explicação, que é tipo, a China ser a fábrica do mundo fez ela conseguir automatizar o processo de manufatura para escala global. Então agora, para eles terem alguns tipos de ideia e conseguir fazer com essa parte, é muito simples, é muito fácil, né? E a outra é que eles tiveram pelo menos aí 2 décadas de fazer engenharia reversa, né? De entender exatamente como tudo era feito. Produz comigo aqui, produz comigo aqui, produz comigo aqui. Produz comigo aqui, ele conseguiu, tipo, decodificar como tudo é feito. É tanto que agora Xiaomi é melhor que iPhone, assim. Desculpa quem tem iPhone, mas, cara... Isso é... Os Xiaominions. Xiaominions. Cara, é sério. Vai na loja da Xiaomi aqui no shopping. É um negócio que, tipo, na hora que a gente vê na internet, é a guerra, né? Os fanboys aí da... A Samsung e a Apple ficam... Samsung, daí passou Xiaomi. Falou! Mas isso é interessante, o que o Fatala comentou. E aí, quando se adiciona tudo isso com e-commerce cross-border. Então, em tese, toda essa inovação consegue comprar em qualquer lugar. Ele está acontecendo lá na China, está atendendo consumidor chinês, mas ele pode atender qualquer pessoa no mundo. Obviamente, aí entra o fator logística, enfim, todas essas coisas, mas em tese não tem mais fronteira. Tudo que a gente vinha falando antes de ter produtos que estavam prontos, a gente comprava, agora até a última inovação tecnológica que está acontecendo lá, talvez até em algum momento esse carro elétrico de $1.000 a gente poderia comprar, né? E voltando na história de plataforma, né, de operar em rede, você também comentou muito sobre a questão cultural da China, do coletivo, mas a questão deve ser muito mais complexo também desenvolver estratégia para esses cenários, né, onde você tem muita interdependência, né? Como que esse negócio se regula, cara? Eu acho assim, mas ele tem uma cabeça. Tem alguém que está gerenciando, é o que está lá no livro, ou agora a nossa Bíblia, né, do Zemin, do Smart Business, do estrategista do Alibaba, ele fala muito isso, é alguém que está coordenando tudo. Então, quando a gente pensava antes em rede, que era todo mundo, todos os pontos, na verdade, assim, você tem que ter alguém que vai ficar em cima. Então, você tem no Alibaba, você tem a Tencent, que a gente não falou muito, mas é um outro grande player na China, que faz exatamente isso. E uma das coisas interessantes eles usam também, na verdade, assim, não é totalmente uma coisa livre, assim, digamos assim, uma cooperação voluntária. É porque eles já são dominantes no mercado. Então, chegou um momento que as empresas falaram, eu preciso me juntar a esses caras, porque agora não tenho mais opção. E acho que esse é uma situação que esses modelos de plataforma acabam gerando no mercado. Um amplo domínio. Então, as grandes empresas na China, mesmo as grandes multinacionais, acabam se plugando embaixo desses caras. Mas no início, um dos grandes movimentos que eles fizeram também era investir nas empresas que eles queriam trazer para dentro. Falar, vou comprar 1% desse cara que é gigantesco, mas botei 1% lá, ele vai entrar dentro de casa, ele não vai para o meu concorrente. Então, são modelos que acho que ajudam a fazer isso. Não é uma coisa natural. Ponto, linha e plano, né? Ponto, linha e plano. Entender o seu papel, né, e definir a sua estratégia baseado em como é que você joga nessa liga aí, né? E a gente está falando, né, de negócios com uma escala gigantesca, né? Voltando no exemplo do Alibaba, né? No último Singles Day vendeu quase $40 bilhões em 24 horas, processou mais de 250 mil pagamentos por segundo, que segundo a Visa, eles conseguem processar 65 mil pagamentos por segundo, né? Então Cara, isso é muito bizarro. Não é um milagre só de marketing, é um milagre da tecnologia mesmo, né? Mas, cara, quando a gente tem esse volume muito grande, muita escala, como é que isso caminha para a questão da customização, que acho que é uma das necessidades atuais, não vou nem dizer tendência, né? Todo mundo está caminhando para customizar, mas você tem uma escala bizarra. Como é que você customiza nesse cenário? Você customiza tendo muitos dados, tendo aprendizado em cima disso, toda a questão de respostas automáticas, em vez de necessariamente você tem que trabalhar e gerar insights através de equipe, cada vez que faz uma análise, mas o tempo todo
aprendendo. Então, tendo a infraestrutura, tendo isso pronto para gerar. Você não tem condições realmente de fazer em batches, ou enfim, ou qual a estratégia que for. Então, ele tem que virar um processo automático. Por exemplo, acho que um dos casos que o livro menciona também da questão de análise de crédito. O que a gente está acostumado no mercado de crédito você tem regras de negócios pré-estabelecidas e de tempos em tempos você faz uma avaliação. As coisas são tão dinâmicas, então quando aconteceu o coronavírus, ninguém esperava. E agora isso provavelmente é uma regra que alterou muito a análise de crédito lá, mas ninguém adicionou. Talvez sim, os algoritmos devem ter sentido ou percebido mudança de comportamento e incorporado isso de alguma forma. Então, você tem que ter um processo automatizado até de adaptação. Acho que é a grande capacidade, a resposta, né? Eu acho que a gente vai aprender aqui nos próximos capítulos do coronavírus em como eles vão desenvolver o algoritmo para identificar que alguma coisa dessa vai acontecer de novo. Porque dado eles têm, eles traqueiam tudo, cara. Quais são os sinais que mostram que tem alguma coisa fugindo do controle. Tem uma epidemia, alguma coisa assim. Provavelmente deve ter percebido, a gente só, de repente, não tem recebido essa informação porque muda o comportamento. Uma das coisas que se imaginava muito no início aliás, talvez tenha acontecido em algum momento a explosão do consumo de e-commerce e de delivery, mas o fato é que não aconteceu porque as pessoas ficaram com medo do entregador chegar com o produto. Mas, por outro lado, começaram a usar muito os serviços online, os aplicativos de entretenimento, porque isso daí você faz sozinho dentro de casa. Então, essas coisas, acho que evidenciam muito essa mudança de comportamento, né? E você falou muito então da tomada de dados, né? Tomada de decisão automática, algoritmos, e nesse cenário aí, onde que fica a criatividade humana? A criatividade ela vai estar presente de alguma forma, principalmente nas estratégias em determinados negócios, setores. Quando você ganha escala, acho que principalmente quando você está fazendo a gestão das plataformas, isso ele vai acontecer de alguma forma automática, mas sempre tem os insights que só através de uma experiência humana, de uma faísca de criatividade que vai conseguir fazer. Isso o próprio Jack fala, assim, os produtos que são automatizáveis, eles vão ser customizáveis. Os produtos que têm inteligência, os outros vão continuar sendo de criação. Então, ainda vai existir muito forte. E aí você pensa, eu gosto sempre de pensar assim nos extremos. Então, quando a gente tiver muito automático, quem fizer uma coisa totalmente manual vai ter uma baita diferença, porque vai ser um negócio muito customizado e personalizado. Então, sempre vai ter espaço para essas coisas. Quando a gente vai no extremo de um lado, sempre o outro começa a abrir espaço e oportunidades, né? Eu acho que uma coisa que dá para adicionar aí também é uma provocação de, será que a criatividade não é uma presunção muito grande nossa como humano tentando se fazer valer? Porque se a gente jogar isso pra um lado de, cara, tipo Nine Inch Nails, você faz 5 bandas diferentes e testa aí qual que pega mais. A criatividade que pegou mais, na real, não era criativa assim, saca? Era alguém compondo mecanicamente, meio tentando fazer coisas funcionar e uma delas funcionou. Os humanos justificando sua existência, quase isso. Tipo isso, eu acho que é meio isso. Talvez não seja só questão de criatividade, mas de adaptabilidade, né? Então, que é se adequar rápido aos cenários que vem aí em função do volume de dados gigante que você mencionou, né? Que, enfim, são transacionados e como que isso traz novos insights. Então, talvez seja mais um jogo de experimentação e mudança do que um jogo realmente de visões de longo prazo, muito mais adequação rápida. Eu acho que o ponto da gente ter essa quantidade de dado para você fazer análise e redirecionar, acho que é o principal ponto. Se o feedback loop é tão curto assim, você pode experimentar muito mais e direcionar muito mais rápido do que era no passado, né? Uhum. Então, acho que é aí que é a chave que muda tudo. Antes, a gente tinha um ciclo muito longo para saber se algo iria dar certo ou não. Agora, a gente encurtou demais isso. Então, talvez a criatividade vai ser ainda mais potencializada, porque você vai poder testar muito mais hipóteses. Eu acho que vão ser outros tons de criatividade. Outros tons, e ter o feedback
bem rápido e conseguir, a partir dali, começar a ver aonde você vai investir. Sim, eu acho que a criatividade do jeito que a gente conhece, e dando um exemplo, sei lá, de Asimov, sabe? Que é um cara clássico pra caramba, quem gosta de tecnologia, e é um cara que há 60 anos atrás sabia dizer coisas que vão acontecer daqui a uns 20, 30. Mas era uma época que a gente tinha outro tipo de acesso à informação, a gente consumia conteúdo e não era tão difundido da mesma maneira. Então, talvez alguém para ter o mesmo salto de visão que ele teve, vai ter uma probabilidade muito menor, porque você vai conseguir concorrer com muitas pessoas que vão ter o mesmo acesso que você. E aquilo já não é tão óbvio. Agora a questão é como é que a gente se prepara para isso, né? Treina para isso, porque o tempo para se adaptar, a nossa cabeça, né? Que estamos aí à frente de negócios, é muito curto, né? Para esse novo cenário aí de tecnologia. E aí o que eu acho legal, de novo, voltando na questão mais da raiz cultural da coisa, né? Na China, no livro, nossa nova Bíblia que a gente estava comentando, ele cita o caso de, em 2010, o Alibaba experimentou um programa de rodízio, né, entre os principais gerentes da empresa, trocou 22 gerentes de cargo, todos os cargos, né, manteve só os diretores e o presidente. E aí, com isso, ele testa essa questão da adaptabilidade, né, previne essa formação de silos. Agora, como é que a gente que está do lado de cá consegue competir com quem está treinando isso há tanto tempo, né? É um cenário complexo, né? Como é que a gente institucionaliza e treina para isso, né? Vamos fazer o dia do invertido aí, Fatal. Você sai trocando as pessoas e... Não Faça uma reorg pro ano e já causa um... Se tiver um motivo, assim, um recado mais forte, por que a gente tem que conhecer a China, hein? E Fatala? Por que é imperdível ir para a China? Para a gente pensar, assim como a gente teve as conversas aqui, pensar em muitas coisas e também aceitar mais essa parte das diferenças culturais e tudo mais. Acho que também tem um ponto muito de discussão no mundo do que o que é certo, o que é errado entre cada um dos pontos, né? E muitas vezes a gente esquece de um certo pragmatismo de olhar para o resultado do que está sendo feito. E então fica todo mundo na discussão do nossa, os caras trabalham 996, né? E isso está errado. Tipo, errado para quem? Né? Na visão de quem? Porque quando eu tive a conversa lá no Alibaba, os caras estavam tirando sarro do negócio. Não, isso daí é o resto da China, a gente até meia-noite. Mas assim, tipo, achando super legal do lado deles. Então tem um monte de coisa de vários preconceitos aí que eu acho que é legal você ir para um outro oposto, para você até abrir mais a sua mente para muita coisa, né? A outra parte que ficou muito legal de ver é a tentativa de simplificar tudo possível e deixar realmente as experiências muito simples. Isso foi algo que me chamou muito a atenção também de ver na China. E a outra parte, acho que é a parte histórica, assim mesmo. Tipo, você estar lá e começar a ter um interesse maior sobre a história da China e tudo mais, foi algo que impactou muito, assim. E o outro é quando você começa a fazer paralelos, né? Porque num passado distante já foi a nação que dominou o mundo, né? E eles estão indo para o mesmo caminho agora de novo. E eles já sabem como estar nessa posição, né? Então acho que é por isso que causa tanto esse terror aí para os americanos de tentar construir um monte de concessões e tudo mais, porque eles também sabem que, tipo, o poder que existe ali do outro lado. Mas cara, é um grande aprendizado. Para mim acho que foram 11 ou 12 dias que serviu como algo que, se eu passasse, sei lá, um ano em algum lugar tentando estudar, não ia ser a mesma coisa de vivenciar ali na China. E a outra, aproveitando que a gente está no lab, né, na parte de tecnologia, eu pude ter conversas em separado com pessoas do time de desenvolvimento, lá no caso do Alibaba, e de novo, essa parte do certo e errado de você falar assim, vocês usam metodologias ágeis, os caras tipo, cara, o que é isso? Qual pattern você usa? Né? Tipo assim, é bem tipo, o cara, tipo, o que você tá falando, sabe? Então é muito diferente, extremamente diferente, e dá certo. Então, assim, é uma ânsia tão grande muitas vezes de falar assim, qual que é a coisa certa, se fazer o modelo correto, e tipo, cara, não tem. É muito do que a gente falou do se adaptar
Lá é uma outra cultura, uma outra nação, coisa completamente diferente. Nós aqui é a mesma coisa. Se você pegar exatamente o modelo chinês e implementar aqui, não vai dar certo, cara. Nossos comportamentos são completamente diferentes, os desafios são diferentes, né? Mas pegar essas essências igual, tipo, essa de como se adaptar rápido, né? E como simplificar soluções é fenomenal. Um dos principais é exatamente servir como uma terapia de choque, não só com relação à China, mas entender de fato que tem lugares com valores diferentes, pessoas com costumes totalmente diferentes com o nosso, que geram realidades diferentes e que funcionam para eles e talvez não funcionam para a gente, e de repente pegar e conseguir extrair como referência, como inspiração, enfim, e adaptar para a nossa realidade. Acho que é isso. Eu faço essas missões, essas viagens, mas eu sempre falo, olha, entendo que isso é uma fotografia da China, não é o Brasil. Então, mas assim, eu gosto de falar, é a foto, entendam qual que é o filme que veio, que chegou antes e que talvez possa vislumbrar o futuro, mas tudo isso são realidades muito específicas da. Então, o que a gente pode tentar extrair do que é interessante, por isso que é importante mais do que olhar tecnologia, coisas específicas, é extrair a essência disso. Muito do que Fatala conseguiu perceber da velocidade, do mindset, culturas diferentes. E aí, isso por um ponto. Aí, outro ponto é, de fato, a China como um país, como um mercado, isso é importante, porque cada vez mais ele tem presença internacional. O que eu sempre falo assim, os produtos chineses estão por todo lado. Quando a gente olha aqui no nosso redor, talvez mais da metade dos produtos foram feitos lá ou tem componentes feitos na China. Mas as empresas estão internacionalizando, os executivos, os empreendedores estão internacionalizando. Então, esses dias tive reunião com um cara que é um empreendedor chinês, e ele fez o IPO lá e ele veio aqui e fundou uma empresa aqui. Então, é um cara que tem uma experiência muito diferente da nossa. Eu falo assim, você tem um playbook diferente. O cara com quem você vai competir, o cara não vai saber o que você está fazendo. Ele não vai entender. Se é certo, talvez não dê certo o que você está fazendo, mas pelo menos você vai bagunçar a cabeça do cara. Então, são realidades diferentes, tanto de empresa, empreendedores, executivos, enfim, vindo, e ele pode tanto concorrer com a gente, quanto fazer negócio. Acho que isso é que a gente tem que entender, que está tudo conectado. E principalmente quando a gente pega a internet, no ambiente online, quando tem App Store, e o cara desenvolve um aplicativo lá, começa a pegar em vários países, sei lá, como TikTok da vida, coisas desse tipo, você fala, putz, então o TikTok é uma empresa chinesa e a gente praticamente não tem noção disso. Então, fala, então é uma realidade, provavelmente nossos filhos vão usar mais coisas chinesas do que a gente. E talvez eles vão viver um ambiente com muito mais empresas chinesas. Então, além da inspiração, da questão da visão, é a coisa prática do dia a dia. Eles vão estar aqui, assim como os japoneses também tiveram muita presença, os coreanos a gente tem. Agora a gente olha os carros coreanos como um carro bom. Sei lá, 5, 10 anos atrás, você fala, cara, como alguém consegue comprar um carro desse tipo? Louco, né? E assim, não é uma realidade distante, né? Se a gente olha qualquer dessas marcas, não vou falar da marca para não ferir o ego de ninguém, mas... Pô, já tive, cara. Mas, assim, o que é interessante, aí você fala, coreanos, assim, fala, cara, coreano, você tem a cultura K-pop dominando, bombando aqui, os caras, novela coreana bombando, série na Netflix bombando, um monte de coisa. Então, não só a China, a gente está falando da China, mas tem... E a China é diferente da Coreia, do Japão. A gente costuma falar Ásia, eu às vezes também generalizo. A brincadeira é o seguinte, eu também não consigo reconhecer quem é um chinês e quem é um coreano, tá? Todo mundo me pergunta isso, eu falo assim, não sei. Mas então, é exatamente isso, com culturas diferentes e estão no mundo globalizado pela internet. Bom, foi animal. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu também tô como BF Gouveia. Vini Twitter. É muito jovem esse. É muito jovem, cara. Foi mal, galera. É do início do Twitter. Pra próxima participação, eu vou providenciar um perfil por favor, novo. Não, cara. melhor não. Você é motivo de chacota. Não, segue no Instagram, Vini Porto, melhor. O meu é @André Fatala. Bom, eu vou soletrar, tá, gente? É INHSIEH, que é Leci Inche. Então, como é um nome diferente, qualquer rede social você me encontra, que sou eu. Vai estar na descrição também do episódio aí. Boa, isso aí, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Valeu.